Sintam-se cumprimentados todos que acompanham nosso canal. Vamos continuar com o nosso programa aqui. Também temos mais um tema hoje. Encontramos o nosso texto-chave de hoje no livro de 2 de Pedro 3, 15 a 16. Mas o tema principal de hoje diz o seguinte: lidando com passagens bíblicas difíceis. Vivemos num mundo em que está cheio de igrejas. Cada um abre a sua igreja, cada um abre a sua igreja. Mas a Bíblia é única. Agora, como é que qual é o objetivo principal desses criadores das igrejas? O que pode estar a acontecer com eles? Ok, muito correto. Quanto a esse aspecto de haver passagens difíceis, de que forma podemos lidar com esses textos? O Pedro, na verdade, reconheceu que em algumas passagens das epístolas do apóstolo Paulo, concretamente, existem alguns textos difíceis na sua compreensão. Contudo, então, os ignorantes acabam levando esses textos para a própria perdição, deturpam aquilo que é essencial. Mas recordando que existem algo simples de entender-se, algo simples para a nossa salvação. Então, respondendo à questão sobre muitas igrejas, diríamos que os evangelhos que nós temos na Bíblia são 4 evangelhos, que cada um escreveu consoante a sua visão. Não há nenhuma contradição, mas é uma narrativa. Então, numa narrativa, cada um viu e escreveu naquilo que entendeu. Então, não há nenhuma contradição, porque todos os evangelhos falam de Jesus Cristo, que é a pessoa central para a nossa salvação. Ok, muito obrigado. Agora, aqui não encontramos nenhuma contradição na Bíblia, mas no mundo as pessoas se contradizem. Agora, quais são os problemas lá? Porque a pessoa tem que estudar o texto e entender. Mas hoje em dia encontramos alguns que quando falam através da Bíblia ou de um versículo qualquer, começam a tentar defender alguma coisa lá que em algum momento pode não fazer parte do texto e o contexto daquilo que a pessoa pode estar a ler. O que pode estar a acontecer? Ok, a Bíblia é um livro e vai tornar-se difícil porque não é difícil como alguns têm dito, mas devido à distância que existe entre o tempo do autor e nosso tempo, algumas coisas já ficaram alteradas, portanto haver uma certa cultura diferente disso. Mas diríamos que ela não tem nenhuma contradição. Se a pessoa quiser entender a Bíblia, ela já tem uma própria interpretação. Então a pessoa não pode forçar a Bíblia a dar como um certo comentário que é a opinião da pessoa. Se a pessoa vai para lá num texto, tem que usar alguns aspectos como a sinceridade, a honestidade, a humildade e ter espírito de oração, vai entender aquilo que o texto diz, não esforçando o seu ponto de vista, a sua opinião, obrigar o texto ou obrigar um certo versículo a dizer algo que não diz. Não, você acaba esforçando. Isso é uma falta de respeito àquilo que é as escrituras. Portanto, a pessoa tem que ir lá com uma certa humildade, sinceridade e honestidade. Muito obrigado. Quer dizer, é falta de respeito, isso pode ser verdade. Agora, qual é o conselho que nós podemos deixar nos nossos dias? Porque encontramos muita gente já com muito conhecimento. Algumas pessoas têm um pouco de conhecimento, algumas pessoas não têm conhecimento, mas ainda estão a estudar. Assim que o Pedro assume que não são todos os versículos que nós podemos entender aos simples. Agora, como é que nós podemos fazer? Ou a pessoa pode entender a Bíblia em um único dia ou leva um tempo? É um processo. Nas abordagens que o guia de estudo vem aqui referenciando, fala da paciência, fala de humildade e também outra abordagem fala com o espírito de oração. Contudo, se nós quisermos entender a Bíblia, temos que, porque é um livro narrativo que contém histórias narrativas que aconteceram no passado, no tempo e espaço. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer, a primeira coisa quando ler a Bíblia, tem que começar do livro de Gênesis, para entender as origens, entender todo o processo e para também saber de onde nós estamos, porque as coisas são assim. Então, partindo do livro de Gênesis e depois vai no Apocalipse, porque não adianta correr para o Apocalipse sem saber, você ainda está duvidando como que você surgiu, como que as coisas aconteceram. Então, primeiro começa do lá, na narrativa principal, que é o livro de Gênesis, e depois vai lendo todo o historial e vai entender. Então, muito mais a paciência, a humildade, o espírito de oração é que nos faz com que nós entendamos aquilo que é a palavra de Deus. Então significa que não pode haver falsidade. Quer dizer que Deus não se dá bem com pessoas falsas. Porque são esses fatos que acabam
usurpando alguns versículos ali para defender alguns contextos que não dizem respeito. É que na vida real, mesmo cada um com seu parceiro, tem que haver confiança, tem que haver sinceridade. Então, isso também, em todos os aspectos da vida, tem que haver uma sinceridade. No seu trabalho, também tem que você ser sincero com o seu patrão, tem que ser sincero naquilo que você são as ordens ditas pelo governo, pelas autoridades superiores. Então, aqui também é a mesma coisa que aconteceu com a palavra de Deus. Seja sincero naquilo que o texto diz. Então, vamos repetir mais uma vez. Não esforce a Bíblia a dizer algo que não disse. Por exemplo, um dos casos é o domingo. A observância do domingo não está lá escrito lá, mas as pessoas acabam trazendo uma certa discrepância, esforçando a Bíblia a dizer coisas que nunca diz. Domingo não existe lá como dia de liturgia, como dia de adoração. Só aparece no quadro dos evangelhos como sendo o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nessas passagens não obriga ninguém a cultuar. Então, a Bíblia fundamenta sobre o sábado. Então, nada de esforçar dizer aquilo que a Bíblia não diz. Então, não vamos dizer, não vamos viver. Estamos a dizer que não podemos viver o que o pastor diz. Temos que viver o que a Bíblia diz. Exato. Okay. Então, aquilo que é a abordagem bíblica correta, historicista. Então, temos que ver aquilo que a Bíblia relata. Muito obrigado. Nós vamos terminar por aqui. Que Deus possa vos abençoar. Estude a Bíblia com sinceridade. Muito obrigado. E também estude a Bíblia com espírito de oração e reverência com a palavra de Deus. Aí a luz do Senhor vai clarear em nossas vidas. Sejamos como os bereanos que estudavam a Bíblia dia após dia. Obrigado.